Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Vamos ver a partir do verso 16. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Ainda no capítulo 8 de João 8, 56. O vosso pai Abraão alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Vamos orar uma vez mais. Senhor, muito obrigado por mais essa manhã, pela rica oportunidade de assentarmos aos teus pés. Dá-nos uma vez mais a habilitação necessária para a compreensão da tua palavra. Dá-nos entendimento espiritual. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, temos visto até aqui as visitas de Deus a Abraão, como revelando a ele esses segredos da amizade com Deus. Lembramos que o verso que lemos no início, na primeira sessão, Salmo 25, 14, diz que esse segredo do Senhor, essa intimidade do Senhor, é para os que o temem, aos quais o Senhor dará a conhecer a sua aliança. Então, o propósito de Deus, ao visitar Abraão a primeira vez, era introduzi-lo nessa relação de intimidade com Deus. Para que isso se tornasse real, o Senhor visitaria Abraão 11 vezes. Então, para que nós não fiquemos em dívida com os irmãos, eu gostaria de rapidamente, sem nenhum comentário, citar onde estão as 11 visitas, para que você possa registrá-las e então fazer o seu estudo pessoal e com mais detalhes. A primeira visita nós já vimos, Gênesis capítulo 11, versos 31 e 32, que está narrada em detalhes no livro de Atos capítulo 7, versículos de 2 a 4. Essa é a primeira visita. A segunda logo em seguida, a primeira foi feita em Ur dos Caldeus. A segunda visita em Harã, Gênesis 12, de 1 a 3. A terceira visita em Siquém, Gênesis 12, versículo 7. A quarta visita, Gênesis 13, versos 14 a 17, quando Abraão vai habitar em Hebrom. A quinta visita, Gênesis 14, de 18 a 20, a visita de Melquisedeque. A sexta visita, Gênesis 15, de 1 a 21, todo o capítulo 15. Sétima visita, Gênesis 17, de 1 a 22, quase todo o capítulo 17, de 1 a 22.
Oitava visita, Gênesis 18, todo o capítulo 18, 33 versículos, de 1 a 33, Gênesis 18. E a nona visita, Gênesis 21, versículos 12 e 13. A 10ª e a 11ª visitas acontecem em Gênesis 22, no monte, quando o Senhor chama Abraão ao Monte Moriá. A 10ª em Gênesis 22, 1 e 2, e a 11ª em Gênesis 22, 11 a 18. Então essas são as 11 passagens que relatam as 11 visitas do Senhor a Abraão. Nós vamos voltar ao capítulo 16 de Gênesis, onde nós paramos. Estávamos então estudando a 5ª visita do Senhor a Abraão. E tiramos alguns princípios e detalhes do capítulo 15, compartilhados na reunião anterior. Ainda antes de entrarmos na 7ª visita, que acontece aí então no capítulo 17, conforme citamos, do verso 1 até o verso 22, também há alguns antecedentes importantes para compreendermos essa 7ª visita. Nós sabemos que quando Abraão então sai do Egito, veja os versículos 1 e 2 do capítulo 16, ele leva consigo a Agar. É dito no capítulo 16, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar. Disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Irmãos, um dos riscos que nós corremos como cristãos, quando nos misturamos de alguma maneira ao mundo, é que quando sairmos de lá, possamos trazer conosco Agar, uma parte do mundo. E isso sempre vai gerar o fruto da carne. Esse foi o resultado na experiência de Abraão. Do Egito, onde ele nunca deveria ter ido, buscando, de alguma maneira, a bênção do Egito. E ele realmente foi abençoado ali. Ele se enriqueceu ali. Mas quando ele sai dali, o Senhor o conduz exatamente ao ponto onde ele havia derivado da sua jornada, até ao lugar do altar, onde primeiro havia levantado a sua tenda entre Betel e Ai. Primeiros versos do capítulo 13. Então não há como nós queimarmos etapas ou tomarmos atalhos na nossa vida de amizade com Deus. O propósito de Deus de transformar-nos de glória em glória irá seguir firme, de altar em altar, de consagração em consagração. Então, na medida em que Abraão foi respondendo ao Senhor, o Senhor foi consumando a sua fé até a plena maturidade de Gênesis 22, o Monte Moriá. Mas quando então Abraão sai do Egito, ele leva Agar consigo. E o resultado é que, mediante a proposta de Sara, aguardando essa promessa de Deus em desespero, não olhando com firmeza e clareza para aquele que fez a promessa, então ela faz essa sugestão, e Abraão, como disse o texto, anui ao conselho de Sara. O resultado, Ismael, o fruto da carne. Agora, muito interessante essa passagem. Quando Agar concebe, ela então começa a desprezar a sua senhora. E então a sua senhora, Sarai, lança isso no rosto de Abraão. E Abraão diz, a serva é tua, faça com ela o que melhor te parecer. E então Sara despede Agar, e Agar vai ao deserto, perambulando no deserto. O que acontece? Logo que Agar se retira, ela é encontrada pelo anjo do Senhor, uma cristofania, uma manifestação pré-encarnada do Filho de Deus. Ele encontra então esse anjo do Senhor, o próprio Senhor, encontra a Agar e diz algo a ela. Volta para a tua senhora. Que princípio interessante nós temos aí. Gálatas, capítulo 5. Tudo que o homem semear, isso também ceifará.
Então, o resultado daquela união de Abraão com Agar produziria esse fruto da carne, que deveria ser colhido por aquele que o produziu. De Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Interessante, irmãos, que nem mesmo o perdão de Deus, um outro princípio importante, nem o perdão de Deus anula a colheita. Então Abraão precisaria da graça de Deus, e assim também Sara, para que colhessem o resultado desse fruto da carne. O perdão de Deus não anula a colheita. A Agar teria que voltar, e aquele fruto da carne teria que ser manifestado. E é dito no versículo 3 do capítulo 16, vamos voltar ao texto, diz assim: Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar egípcia sua serva e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado 10 anos na terra de Canaã. Nós sabemos pelo capítulo 12 que Abraão saiu de Harã com 75 anos. Sabemos pelo último versículo deste capítulo que nós estamos lendo, capítulo 16, verso 16, que Abraão era de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Então fica muito claro para nós que desde o capítulo 12, quando Abraão parte de Harã, até esse momento em que Agar é expulsa da casa deles, 10 anos se passaram. Abraão tinha então em torno dos seus 85 anos. E aqui Agar concebe, e então, basicamente um ano depois, ela dá à luz a Ismael. E Abraão tinha então 86 anos. E aí então aquela importante, significativa, notável lacuna, que estabelece um outro princípio, entre os versos 16 do capítulo 16, veja aí, e o verso 17, ou o verso 1 do capítulo 17. Você veja que 2 vezes é mencionada aí a idade de Abraão. E é dito assim, já lemos o verso 16, Abraão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Verso 1 do capítulo 17. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. O que nós temos entre um verso e outro? 13 anos de silêncio. Qual o motivo desses 13 anos de silêncio? Abraão permitiu que a carne se interpusesse entre a face de Deus e a sua face. E esse é um outro princípio extremamente importante. 13 anos sem revelação. 13 anos sem ver com clareza a face de Deus. 13 anos de silêncio, porque Abraão permitiu que a carne se interpusesse entre sua face e a face do Senhor. Que princípio importante. Lembremos uma vez mais do texto que citamos de Gálatas capítulo 5. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Mesmo o perdão de Deus não anulará essa colheita. Louvado seja o Senhor, poderemos receber graça sobre graça, para que nós possamos, de alguma forma, colher aquilo que nós, de nós, por nós, deliberadamente semeamos na carne. E graças ao Senhor, porque esse princípio funciona assim, para que nós então realmente aprendamos que a carne é inimizade contra Deus. Romanos capítulo 8. Ela não está sujeita à lei de Deus e nem mesmo o pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então esses são os princípios aplicados aqui, nesse antecedente da 7ª visita do Senhor a Abraão, narrada agora no capítulo 17, para onde nós vamos. Dos versos 1 a 22 do capítulo 17, nós temos então a 7ª visita, longa visita do Senhor a Abraão. Nessa visita o Senhor dá 3 palavras a Abraão. Se você estudar o texto com atenção, os 22 versículos, você vai ver que há 3 palavras específicas. Qual é a primeira palavra nessa visita? Eu sou o Senhor Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito.
A segunda palavra está nos versículos 9 a 14, e é a ordem do Senhor a respeito da circuncisão. Também há um princípio tremendo envolvido nessa segunda palavra. E a terceira e última palavra do Senhor, nesta visita, nos versículos 15 até o 22. Versículo 22 conclui: finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. E o que acontece nessa última fala, ou essa última palavra? Deus confirma a sua promessa. Então aqui tem três coisas acontecendo. Abraão passou 13 anos sem uma nova revelação de Deus. 13 anos de silêncio de Deus. Agora ele ouve três palavras. A primeira palavra: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Extremamente preciosa. Ele já havia ouvido do Senhor que o Senhor é o Deus Altíssimo, pela boca de Melquisedeque. Aquele que é semelhante, foi feito semelhante ao Filho de Deus. Aquele que permanece sacerdote perpetuamente. Então ele ouviu de Melquisedeque que Deus é El Elyon, Deus Altíssimo. E agora Abraão escuta algo mais. Que esse que já havia se revelado como Deus Supremo, Altíssimo, inigualável, majestoso, El Elyon, o Deus Altíssimo, agora se revela a Abraão como El Shaddai, ou o Deus Todo-Suficiente, o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, que forma de revelação importante e preciosa. Abraão havia produzido fruto da carne. Qual a primeira coisa que o Senhor fala para ele depois de 3 anos de separação? 13 anos sem nova revelação. O que ele ouve do Senhor? Em outras palavras, ele está dizendo: Abraão, eu não preciso de sua ajuda para cumprir minha palavra. Eu não preciso de sua ajuda para cumprir minha promessa. Eu sou o Deus Todo-Suficiente, El Shaddai, o Deus Todo-Suficiente. Muito interessante que a palavra Shaddai é derivada de uma raiz hebraica que significa peito ou seio. Literalmente falando, o sentido é o Deus que nutre, ou o Deus que amamenta, que sustenta. Que figura maravilhosa. Eu sou o Deus todo-suficiente, El Shaddai. E qual seria a responsabilidade de Abraão? Anda na minha presença e ser perfeito. Se você estudar essa palavra perfeito, no significado que ela tem no Novo Testamento, você vai encontrar 4 aspectos dessa palavra perfeito. E um deles se aplica ao caso de Abraão. Quais seriam os 4 aspectos? Mateus 5:48 diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito também é o vosso Pai Celeste. Se você estuda o contexto, qual é o sentido de perfeito ali? Não há dúvida, é perfeito no sentido de conduta. Perfeito no sentido de conduta. Mateus 5:48. Se você ler Hebreus capítulo 9, 14 em diante, e os 2 primeiros versos do capítulo 10, é dito que a lei tem sombra dos bens vindouros, capítulo 10, verso 1, e não a imagem real das coisas. Por isso ela não pode tornar perfeitos, de novo, a palavra perfeitos, aqueles ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano oferecem. Porque se isso fosse possível, então eles, tendo sido purificados, não teriam mais consciência de pecados. Está aí o segundo sentido da palavra perfeitos. Perfeito com relação à consciência, ou uma consciência purificada. E ainda restam mais 2 sentidos. E os 2 estão em Filipenses 2, de 12 a 14. Paulo diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição. A que perfeição Paulo está se referindo? Plena conformação ao Cristo glorioso. Não que eu tenha já obtido a perfeição, a plena conformação ao Cristo glorioso. Por isso eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E no verso 14 do capítulo 3 de Filipenses ele diz: todos nós, todos pois, que somos perfeitos, tenhamos o mesmo sentimento.
E se pensais de outro modo, Deus vos esclarecerá. Qual o sentido da palavra perfeito agora aí? Perfeito quanto ao objetivo colocado diante do seu coração. Você viu, irmão? Perfeito com relação à conduta, perfeito com relação à consciência, perfeito no sentido de plena conformação final ao Cristo glorioso. Nenhum de nós está nesse estágio, mas o último perfeito diz respeito a isso que Deus disse a Abraão. Anda na minha presença e sê perfeito. O Senhor está dizendo a Abraão, coloque um alvo claro na sua jornada e no seu caminhar. Tenha um coração perfeito quanto ao objetivo colocado diante do teu coração. E qual era o objetivo? Que o Senhor o tornasse herdeiro, ele e a sua descendência. Mas como vimos ontem em Gálatas 4:1, enquanto um herdeiro é menor, em nada difere de escravo. Então o Senhor teria que trabalhar a vida de Abraão. Consagração após consagração. Altar após altar. Para que Abraão fosse transformado de glória em glória. Moldado para que pudesse receber a herança. Ele e a sua descendência. E esse ápice, esse clímax, está em Gênesis capítulo 22. Moriá. Então, essa é a primeira palavra nessa 7ª visita. Anda na minha presença e ser perfeito. A segunda palavra, muito interessante. Você precisa fazer uma relação dela, a circuncisão, veja aí na sua Bíblia, versos 9 a 14 do capítulo 17. Nós temos necessariamente que fazer uma relação dela com o capítulo 15 que nós já estudamos ontem. O que aconteceu no capítulo 15, um dos acontecimentos daquela maravilhosa visita que ocupa todo o capítulo 15. Estudamos alguma coisa ontem. O Senhor faz uma aliança com Abraão, você se lembra? Abraão diz, como eu vou saber que realmente eu vou possuir essa terra? O Senhor o chama para fora de si mesmo, vem para fora, ergue os teus olhos, olha para o céu. Comentamos ontem um pouco disso, que verdade maravilhosa. Irmãos, isso aconteceu também com João na ilha de Pátimos. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo para Abraão, você está olhando para o lugar errado. O mesmo com João em Pátimos, pense nisso. Apocalipse capítulo 1, é dito que João estava em espírito no dia do Senhor. João provavelmente havia passado por aquelas igrejas todas da Ásia, as 7 igrejas, provavelmente. E agora ele estava exilado em Pátimos, por causa da palavra e do testemunho do Senhor. E João tinha o seu coração de pastor, de apóstolo, de servo. Então ele olhava de Pátimos para aquela região, a costa do que era a Ásia Menor, que segundo eruditos, quando num dia claro ou numa noite clara, você pode ver as luzes das cidades costeiras da Ásia Menor. Então João estava na ilha de Pátimos, contemplando aquela costa e, sem dúvida, orando pelas igrejas. E então no capítulo 1 diz assim, ouvi uma voz de trás de mim. Muito interessante esse detalhe. Por que o Senhor não se apresentou de frente de João? Porque ele ouviu a voz de trás de mim. João certamente tinha sua face voltada para aquelas 7 igrejas. Ele era o último apóstolo. O que seria do testemunho do Senhor? João estava exilado. O que seria da palavra do Senhor? O que seriam das igrejas do Senhor? O que seria da obra do Senhor? É para isso que João estava olhando. Mas então ele ouviu de trás de si uma voz. E então ele registra, voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado eu vi 7 candeeiros de ouro, e você conhece os detalhes mais. O que o Senhor está dizendo para João? João, não olhe na direção errada. Olhe para mim. Não olhe para a obra. Não olhe para as igrejas. Você vai passar, mas eu permaneço para sempre. Eu sou o mesmo ontem, hoje, e o serei para sempre. Olha para mim, confie em mim, espera em mim. A mesma coisa com Abraão. Então o Senhor se apresenta para Abraão no capítulo 15, como vimos, chama Abraão para fora, pede a Abraão que levante seus olhos, conte as estrelas, e Abraão ainda tem suas dúvidas, e diz, mas Senhor, como eu saberei que eu hei de possuí-la? Então o Senhor diz, toma um novilho, e uma cabra, e um cordeiro. E Abraão tomou esses animais, e ele sabia qual era a ordenança de Deus muito clara.
E ele partiu esses animais ao meio. Nós vimos, e ele aguardou o Senhor. E veio o pôr do sol, e o Senhor não vinha. E cerradas trevas o acometeram, até mesmo pavor. E quando o sol finalmente se pôs, e Abraão estava cansado e com medo, então um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, passa sozinha por entre aqueles pedaços. Que figura maravilhosa. Uma aliança incondicional de Deus com Abraão. Depois disso, no capítulo 16, no desespero então da carne, o fruto da carne é produzido. No capítulo 17, o Senhor fala com Abraão para andar na sua presença e ter um objetivo claro, perfeito diante de si. No capítulo 17 ainda, na segunda palavra, ele institui a circuncisão. Essa é a relação importante. Em Gênesis 15, uma aliança incondicional. A tocha de fogo passando por entre aqueles pedaços. A obra perfeita, consumada, única do Senhor Jesus na cruz do Calvário é que nos garante a nossa, não apenas a nossa filiação, mas também a nossa herança. Mas, irmãos, há necessidade de algo mais para que essa filiação e essa herança possam ser levadas à consumação. E qual é a necessidade? Não apenas a obra da cruz do Senhor Jesus, incondicional, aquele lagar que ele pisou sozinho, Gênesis 15, o Senhor passando por meio daqueles pedaços. Mas também, Gênesis 17, a circuncisão. A minha aliança estará na vossa carne ou no vosso corpo. O que significa isso? Qual o princípio aqui? Que, além da obra consumada do Senhor Jesus, nós também precisamos do trabalho da cruz em nós. A obra da cruz do Senhor Jesus foi plenamente consumada. Agora o Espírito Santo chama filhos, partilhando com eles a vida de Cristo, trabalhando neles a cruz, o caminho da cruz, o trabalho da cruz, para que então possamos ser moldados e tornados adequados, em plena filiação para a posse da plenitude da herança. Então não apenas a aliança incondicional que fala da cruz de Cristo, mas também o trabalho da cruz em nós. Nessas palavras tão claras, a minha aliança estará na vossa carne. Quais seriam as palavras do Novo Testamento para tornar isso bem claro para nós? Gálatas, capítulo 6. No verso 14, Paulo diz assim: mas longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Mas não apenas o verso 14, olhe o verso 17 de Gálatas 6. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. Que verso importante esse. Esse versículo interpreta o significado da circuncisão no capítulo 17 de Gênesis. Abraão deveria não apenas experimentar aquela aliança incondicional de Deus do capítulo 15, mas Abraão deveria experimentar o significado da aliança, da filiação na sua própria carne. O trabalho subjetivo da cruz em nós. Não apenas o trabalho objetivo da cruz, Cristo no Calvário. Essas duas coisas sempre têm que andar juntas. Louvado seja o Senhor pela obra perfeita, absoluta, completa, consumada na cruz do Calvário pelo nosso Senhor. E louvado seja o Senhor pela obra do Espírito Santo, que aplica a cruz em nossas vidas. A minha aliança estará na vossa carne. Trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. E lembre-se, depois que o Senhor se revela a Abraão, aqui em Gênesis 17, o nome de Abraão é mudado, versículo 5 do capítulo 17. Sabe o que significa mudança de nome? O nome, de uma maneira muito particular, em especial no Velho Testamento, também no Novo, o nome fala, em particular, do caráter. Então, quando o Senhor muda o nome de Abraão, significa que o Senhor estaria introduzindo Abraão. Agora sim, veja, o fruto da carne havia sido produzido depois de 3 altares edificados. O altar, dos 2 altares do capítulo 12, o altar em Siquém, o altar em Betel, Gênesis 12:7, Gênesis 12:8,
o altar em Hebrom, Gênesis 13, último versículo, já 3 altares, e ainda assim Abraão perdeu 13 anos com Deus, porque a carne se interpôs. Então, aqui, depois dessa aparição e revelação do Senhor, com esse algo a mais, eu sou o Deus todo suficiente, tua ocupação, Abraão, é andar na minha presença, e minha palavra é comigo mesmo, e minha promessa é comigo mesmo, é minha responsabilidade. Quanto a ti, anda na minha presença, e ser perfeito quanto ao objetivo do teu coração. E o resultado? O nome de Abraão é mudado. Isso fala de maneira particular de caráter. Nesse ponto, algo significativamente novo ocorreu no interior de Abraão. O seu nome é mudado. E logo em seguida, versículos 9 a 14, como estamos vendo, as marcas da cruz. A minha aliança estará na vossa carne. Irmãos, apenas para nos lembrarmos de modo rápido, que o Senhor nos ajude. O que é o trabalho da cruz em nós? Nós podemos cantar sobre o trabalho da cruz. Podemos cantar sobre o caminho da cruz. Podemos pregar sobre o caminho e o trabalho da cruz. Mas o que é o trabalho da cruz? E como andar nele? Irmãos, o Espírito Santo aplica a cruz em nós de 2 maneiras principais. Por um lado, ele usa a palavra de Deus. A palavra de Deus não tem uma atuação compulsória em nós. Hebreus 4:2 diz assim: a palavra que a geração do deserto ouviu não lhes aproveitou. E por que não lhes aproveitou? Havia algum problema com a palavra de Deus? A palavra de Deus é como o próprio Deus, perfeita, pura, santa, viva, eficaz. Onde estava o problema? No coração daqueles que a receberam. A palavra não lhes aproveitou, visto que não foi acompanhada, misturada com a fé. Nesse sentido, o que significa fé? Agarrar. Hebreus 2:1. Importa que nos agarremos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Tiago capítulo 1, verso 21. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Ela é poderosa. Por isso o Senhor disse para Abraão: quanto a ti, anda na minha presença, porque a palavra é poderosa para salvar as nossas almas. Qual a nossa responsabilidade? Acolhei. Porque nós podemos dizer sim, ou nós podemos dizer não à palavra do Senhor. Então, o caminho da cruz e o trabalho da cruz sempre serão opcionais, sempre serão voluntários. Por um lado, Deus nos dá a sua palavra, sempre. Deus é um Deus que fala. Mas quando Deus nos dá a sua palavra, então nós temos nossa resposta, sim ou não. Acolhemos sua palavra ou não. Agarramos a ela ou não. Misturamos com fé ou não. Então disso depende o trabalho da cruz em nós. Então esse é o primeiro aspecto do trabalho da cruz. Para andarmos no caminho da cruz, então precisamos nos agarrar à palavra viva de Deus. Para que ela faça o que em nós? Uma dissecção maravilhosa. Ela vai dividir alma de espírito, para que nós não tenhamos um andar puramente emocional, sensitivo, ou voluntarioso, determinado. Um andar com Deus na alma, dividindo alma de espírito, juntas e medulas, e sondando, discernindo os propósitos e os pensamentos do coração. Não é precioso, irmãos? Nesse nível somente a palavra de Deus pode penetrar. Por isso a psicologia é tão insuficiente, porque somente a palavra de Deus pode penetrar nesse nível do coração, que inclui nosso espírito, e dividir e fazer o trabalho como sendo palavra viva e eficaz. Esse é o primeiro aspecto do trabalho da cruz. Então veja, não é compulsório. Podemos dizer sim ou podemos dizer não. Nós podemos recalcitrar contra os aguilhões, não acolher a palavra. Agora há uma outra maneira, um outro braço pelo qual a cruz trabalha em nós. Se nos submetermos. E qual é esse braço? Vamos chamá-lo de a providência de Deus. Então, por um lado, a palavra de Deus. Por outro lado, a providência de Deus. O que é a providência de Deus?
nós cremos que há um único Deus e um único Senhor que arranja providencialmente todas as circunstâncias daqueles que pertencem a Ele, para que nós sejamos transformados. Mas então, como disse certa vez o Watchman, se referindo àquela serva do Senhor chamada Madame Guyon, ele disse assim: devemos aprender a nos ajoelhar e a beijar a mão que trata conosco, como fazia nossa irmã Madame Guyon. Porque a providência de Deus também não terá uma ação compulsória em nossa vida. Sofrimento não significa quebrantamento. Há pessoas que quanto mais sofrem, piores ficam e não melhores. Mais amargas, mais acusadoras, mais deprimidas, mais complicadas. Porque sofrimento não nos aperfeiçoa. É a nossa reação diante do sofrimento é que fornece lugar para que a cruz trabalhe em nós. Então, qual é a nossa necessidade diante do sofrimento? Ou dos arranjos da providência de Deus? Nos curvarmos e dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então a cruz terá lugar para trabalhar em nós. Esses são os dois braços principais do trabalho da cruz em nós. A palavra de Deus, a providência de Deus. Isso está tipificado aqui, na circuncisão. Quando não apenas aquela aliança que o Senhor fez com Abraão, capítulo 15, é declarada, mas quando a aliança de Deus é posta na sua carne. Eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. Gálatas 6,17. E considerando o verso 14, que já citamos no mesmo capítulo de Gálatas, muito interessante. Quando isso é verdadeiro em nós, então qual é a nossa posição real diante do Senhor? Quando nós olhamos para o mundo, nós devemos ver e iremos ver um mundo crucificado. Porque a cruz tem sido trabalhada em nós. Nós temos tido em nós as marcas do Senhor Jesus, as marcas da cruz. Então, quando nós olhamos para o mundo é visto por nós como crucificado. Mas louvado seja o Senhor, há um segundo aspecto. Também quando o mundo olha para nós, ele vê um eu crucificado. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Isso é resultado das marcas do Senhor Jesus em nossa carne. O trabalho da cruz, resultado do caminho da cruz em nós. Há ainda um verso mais para nos ajudar nesse princípio tão importante da circuncisão. Filipenses 3:3. Depois de Paulo orientar aqueles irmãos da igreja de Filipos contra os maus obreiros, a falsa circuncisão, em Filipenses 3:3 ele diz assim, escute bem, nós é que somos a verdadeira circuncisão. Nós quem? 3 marcas impressionantes, maravilhosas. Primeira, nós que adoramos a Deus no Espírito. Amados irmãos, nunca iremos atingir o significado de uma adoração em espírito e em verdade, em realidade, a não ser que a cruz trabalhe em nós. Nós iremos adorar a Deus de modo circunstancial e não de modo espiritual, a não ser que a cruz trabalhe em nós. Então, primeira marca da circuncisão, a circuncisão, ou, como temos visto, o trabalho da cruz em nós, a verdadeira circuncisão, nos torna verdadeiros adoradores. Os que adoram a Deus no Espírito. Escute a segunda marca, Filipenses 3:3. Se gloriam em Cristo Jesus. Não é maravilhoso? Paulo escrevendo em 1 Coríntios capítulo 1, ele diz assim, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque Deus o fez para nós sabedoria, justiça, santificação, redenção. Longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a segunda marca, resultado do trabalho da cruz em nós. Veja bem, não é o resultado do trabalho de Cristo na cruz, é mais que isso. É resultado do trabalho da cruz em nós, que claro é baseado naquele trabalho que Ele fez na cruz. Mas agora o Espírito Santo foi enviado para trabalhar a cruz em nós. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, a segunda marca, se gloriam em Cristo Jesus.
Irmãos, sabe por que vivemos vidas tão inconstantes? Porque nos gloriamos em nós mesmos. Naquilo que somos, naquilo que podemos, naquilo que fazemos, naquilo que queremos. Nossa glória está em nós mesmos. Liberdade significa que nossa glória está fora de nós. Quando Paulo escreveu Filipenses 4, que já compartilhamos, aprendi a viver contente, há uma paráfrase desse verso na famosa tradução de J.B. Phillips, creio que você conhece essa tradução, muito interessante, desse erudito, servo de Deus, J.B. Phillips. Ele traduziu as cartas do Novo Testamento na sua linguagem de acordo com os textos originais. E esse texto de Filipenses 4, 11 a 13, ele parafraseia assim, Paulo dizendo assim: eu aprendi que os meus recursos em Cristo são inesgotáveis e que o meu descanso nele é imperturbável. Que maravilhoso, irmão. Um descanso imperturbável. Qual é o resultado? Qual é o caminho para esse resultado? O trabalho da cruz em nós. Alma e espírito separados. Do contrário, nunca nos gloriaremos em outro, no Senhor Jesus. E nunca teremos verdadeiro descanso. Então aí está a segunda marca da circuncisão. Se gloriam em Cristo Jesus. Mas olha agora a terceira marca. Podemos dizer que duas marcas são positivas. Podemos colocar assim: adorar a Deus no Espírito e nos gloriar em Cristo. Mas olha a terceira marca. Negativa, em certo aspecto. Aponta para algo negativo. Não confiemos na carne. Que equilíbrio interessante. Quanto mais a cruz trabalha em nós, mais nós podemos adorar a Deus em espírito e em realidade espiritual, e menos nós confiamos em nós mesmos. Por isso Paulo continua nesse mesmo texto dizendo: se alguém poderia confiar na carne, eu ainda mais. Sou hebreu de hebreus, quanto à lei um fariseu, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Confiar na carne. Então, que marcas importantes. Essa é a experiência de Abraão em Gênesis 17. Seu nome é mudado. Ele ouve a revelação do Deus todo-suficiente. E agora o Senhor diz: minha aliança estará na sua carne. Que quadro maravilhoso esse. E então, na última palavra do capítulo 17, a promessa é reafirmada. Nessas bases, Ele é o Deus todo-suficiente. Ele mudou o nome de Abraão. Ele colocou essa aliança na carne de Abraão. Então ele reafirma a sua promessa. É a última palavra nessa visita do capítulo 17. Vamos seguir um pouco mais. Claro que nós não teremos tempo nenhum de estudarmos o capítulo 18, um precioso capítulo, 33 versículos, uma longa visita do Senhor a Abraão, cheia de princípios maravilhosos. Mas nós vamos destacar um apenas, em meio a todos eles. O quadro geral do capítulo 18 também é muito lindo. O que nós vemos aí? No capítulo 18 de Gênesis, nós estamos na tenda do peregrino em Manre, nos carvalhais de Manre, junto a Hebrom. É aí que nós estamos. No maior calor do dia, Abraão está sentado na porta da sua tenda, e ele vê 3 homens se aproximando, e ele corre ao encontro deles. Se você estudar o capítulo 18 e 19 juntos, você já vai ver um primeiro contraste interessante. Abraão, quando vê os 3 homens, ele corre em direção a eles. Ló, quando o próprio Senhor, o anjo do Senhor, um desses homens era o próprio Senhor, permanece na comunhão de Abraão, na tenda do peregrino em Hebrom, e 2 deles seguem jornada para Sodoma, onde Ló estava, capítulo 19. E é dito que quando Ló vê esses homens, ele os espera assentado. Ele está assentado. Ele não corre ao encontro deles. Quando Abraão convida esses 3 homens para permanecer na tua tenda, eles cedem alegremente ao convite de Abraão. Mas quando 2 deles estão em Sodoma, eles são forçados a entrar na casa de Ló, porque eles queriam dormir ali fora mesmo, na praça. Que contraste impressionante. Que quadro maravilhoso. Porque o Senhor encontrava descanso não na casa de Ló em Sodoma, mas sim na tenda do peregrino em Hebrom. Esse é o capítulo 18. Então assim ele se inicia.
Mas o que nós vemos aí de princípio mais importante? Veja os primeiros versos. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre. Você se lembra que Manre significa força. Quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia, levantou ele os olhos. E aqui você está vendo a terceira vez essa menção. Abraão mais uma vez levanta os olhos. Louvado seja o Senhor. Ele está aprendendo uma lição. Levanta os teus olhos. Olhe para o lugar certo. Ele levanta os seus olhos e olha e vê 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro. Prostrou-se em terra. Ele sabia quem eram esses homens, especialmente um entre eles. E disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os vossos pés e repousai debaixo desta árvore. Que figura maravilhosa, irmãos. Abraão está aqui num estágio da sua vida. Ele já recebeu até aqui tanto trato do Senhor. E agora ele está em um estágio na sua vida com Deus, que ele pode prover, de alguma maneira, refrigério, descanso e satisfação para o próprio Senhor. Quando Estevão pronunciou o seu discurso, falando sobre a casa de Deus, qual é a verdadeira casa de Deus, e foi apedrejado por causa disso, quando ele está concluindo o seu discurso, ele diz assim: que casa me edificareis? E essa pergunta: qual é o lugar do meu repouso? Que pergunta. Aqui nós estamos vendo Abraão, na tenda da sua peregrinação, fornecendo refrigério, descanso, conforto e satisfação para o próprio Senhor. Irmãos, esse é o nosso chamamento. Deus deseja descansar na sua casa. Noé significa descanso. Deus descansou em Noé. Enoque significa e Jeová se consolou, ou Jeová descansou. Neemias. Noé significa descanso. Neemias significa consolo ou descanso de Jeová. Deus busca descanso em nossas vidas. Deus busca descanso em sua casa. Mas isso é impossível até que a cruz tenha trabalhado em nós e nós possamos avançar de altar em altar. É por causa das visitações de Deus, da palavra de Deus, do trabalho da cruz em nós, que nós podemos prover repouso para o Senhor. Então, que figura mais linda é essa? Leia depois com detalhes. Você vai ver que os anjos, os homens, dizem assim para Abraão: faze como você tem desejado. Então Abraão se apressa. E ele vai ao servo e diz: mata aquele novilho. E ele vai a Sara e diz: Sara, faz o pão aí rápido, porque eles estão com fome. E nenhuma palavra é dada mais para esses homens. E Abraão então traz aquele animal que foi preparado para eles, traz aquele pão assado ao borralho que Sara fez, serve a refeição, fica em pé olhando aqueles homens comerem. Eles se assentam e comem na presença de Abraão. Louvado seja o Senhor. Deus busca descanso. Deus busca refrigério, prazer, satisfação. Mas Ele nunca encontrará isso em nós, a não ser que nós caminhemos de altar em altar, de consagração em consagração, permitindo que a cruz trabalhe profundamente em nossas vidas. Isso é Gênesis capítulo 18. E há muitos detalhes mais maravilhosos nessa longa visita. Mas vamos avançar. Vamos para o capítulo 22. Vamos olhar um pouco essa última visita do Senhor. Podemos dizer em 2 etapas. No capítulo 22, verso 1 e 2, está registrada a 10ª visita. Quando, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então você lê o versículo 4 e vê que ao 3º dia Abraão ergueu os seus olhos, mais uma vez Abraão está erguendo os olhos, e ele vê o lugar de longe.
E então o resto da narrativa, ao terceiro dia, depois que o Senhor o visitou nos versos 1 e 2. Então ao terceiro dia ele sobe a Moriá. Então nós temos aí a 10ª e a 11ª visita, 3 dias depois. Qual é o quadro aí? Aqui Abraão edifica o seu 4º e último altar. Veja no versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, o seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Vamos de maneira rápida olharmos para esses 4 altares. Essa vida de consagração que tornou Abraão um verdadeiro adorador. O primeiro altar nós vimos edificado em Ur, é marcado por o altar edificado em Siquém, é marcado por aquela revelação de Deus anterior, quando o Deus da glória apareceu a Abraão. Interessante, irmãos, Paulo interpreta isso, já vimos, como sendo esse Deus que disse, de trevas resplandecerá a luz, e ele mesmo resplandeceu nos nossos corações. Quando nós vemos Gênesis capítulo 1, qual é o resultado de Deus ter dito, haja luz, e então houve luz? Fez Deus separação entre luz e trevas. Quando o Senhor se revelou aquela primeira vez a Abraão, Abraão edifica o seu primeiro altar, não em Ur, não em Harã, mas sim em Siquém, como resultado de 2 visitas anteriores que o Senhor já tinha feito a ele. O Deus da glória que apareceu a Abraão. E o que marca esse primeiro altar? Em primeiro lugar, se você ler o verso 1 do capítulo 12, você vai ver 3 vezes o de aparecer ali. O Senhor dizendo, Abraão, sai de, e sai de. Sai da tua terra, sai da tua parentela e sai da casa do teu pai. Creio que nós podemos ligar uma preposição a cada um dos 4 altares. O altar, o primeiro altar, Gênesis 12:7, é marcado por esse de. O primeiro desejo do Senhor, nessa primeira consagração, nesse primeiro altar, é nos tirar de. Que o Espírito Santo tenha liberdade de revelar em nossos corações se há associações contra a vontade ou contra a palavra de Deus em nossas vidas. Sai de e sai de. Então essa preposição de está ligada ao primeiro altar. É o altar da revelação. Sai de. Mas, irmãos, segundo a Bíblia, a preposição que acompanha o de é o para. Um de sem um para não é completo. Tito, por exemplo, capítulo 2, quando fala sobre a graça de Deus, verso 11 em diante, que se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos, etc. No verso 14, Tito 2,14, ele vai dizer assim, que o nosso Salvador Jesus Cristo, ele se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, para purificar um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Você vê que o de é o incompleto sem o para? Deus chamou Abraão de sua casa, de sua terra, da casa do seu pai, da sua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Então esse segundo altar, logo em seguida, Gênesis 12:8, você já tem o segundo altar, que foi edificado em Betel. Abraão está ali com a sua tenda, entre Ai e Betel. O que significa isso? Aquele que foi chamado de, então agora compreendeu, está compreendendo que foi chamado para, não apenas de. Então o segundo altar é marcado por esse para. Vamos chamá-lo de o altar da separação. Primeiro o altar da revelação, depois o altar da separação. Abraão sai de, e Abraão é chamado para. O de marca o primeiro altar, o para marca o segundo altar. E o terceiro altar? Nós já vimos algo sobre ele. Gênesis 13:18. Foi edificado em Hebrom. Hebrom significa comunhão ou união. Comunhão. A preposição que marca esse altar é o com. Abraão aqui está sendo chamado para andar com Deus. Aquele que foi chamado para sair de, aquele que foi chamado para ir para, ele só poderia realizar isso andando com. Você vê?
Então Abraão levantou o altar da comunhão em Hebrom, aprendendo a andar com Deus. Mas aí nós chegamos no quarto altar, no último. E agora, se estudamos o texto, nós vemos que Abraão aqui está chamado, está experimentando a realidade de viver em Deus. Nós só podemos viver em Deus quando compreendemos que fomos chamados para Ele, fomos chamados para andar com Ele. E finalmente, Abraão está habitando em Deus, em Gênesis capítulo 22. Se Abraão não estivesse habitando nas moradas do Altíssimo, ele nunca poderia ter obedecido o que foi pedido a ele no capítulo 22. Então, qual é o quadro nesse capítulo? Nós já falamos, desde o primeiro dia, que Abraão foi moldado de tal forma maravilhosa pelo Senhor, que ele pôde representar Deus o Pai. Nunca perca isso de vista. De duas maneiras maravilhosas. Capítulo 22, capítulo 24. No capítulo 22, o pai que oferece o seu amado filho unigênito. No capítulo 22, o pai que envia o seu servo, Eliezer, figura do Espírito Santo, para buscar e preparar uma esposa para Isaque, o seu filho. Duas figuras que dizem respeito a Deus o Pai. Qual é a figura em Gênesis 22? Em primeiro lugar, Isaque não é apenas o único filho, mas Isaque é o amado filho. Quando nós olhamos a história do Senhor Jesus, nos 30 anos de silêncio, quando nosso Senhor Jesus vai ao Jordão para ser batizado por João Batista, os céus não se podem conter. São 30 anos de uma vida doce aos olhos do Pai, uma vida aprovada. Então os céus se abrem e é dito: este é o meu filho amado, e nele eu tenho todo o meu contentamento. Esse filho, que é o eterno Filho de Deus, agora feito carne, o Verbo encarnado, ele se apresentou voluntariamente. Ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Ele se apresentou como filho, agora encarnado, para ser cordeiro. Então João Batista vai recuar de alguma maneira e vai dizer: eu é que preciso ser batizado por ti. E ele vai dizer: deixa, João, nos convém cumprir toda a justiça. Os céus se abriram para aquele amado filho, porque naquele momento ele está, na sua experiência, se apresentando para se identificar com os homens e ser o nosso substituto. O filho está se apresentando para ser o cordeiro. Então os céus se abriram. Este é o meu filho amado, e nele tenho todo o meu contentamento. Mas a história de Gênesis 22 é tão preciosa nos seus detalhes, e nós vamos acompanhar um deles. O drama da redenção é descrito nesse capítulo 22, numa linguagem tão vívida e maravilhosa. Vamos ver alguma coisa. Versículo 4 diz assim, vamos ver o verso 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, o seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui. Por que esperai aqui? Porque o drama da redenção é um drama entre o pai e o filho. O drama da redenção. Aqueles servos teriam que esperar. Esse lagar o Senhor pisaria sozinho. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado. Palavra importante aqui. Nesse quarto altar, a marca de Abraão é que ele é um verdadeiro adorador em espírito e em realidade. Porque adorar, irmãos, é render a nossa vontade ao propósito de Deus. Adoração não é algo puramente emocional, sensitivo. Adorar é consagrar a vontade ao propósito de Deus. E foi isso que Abraão realizou aqui. Sabe o que disse certa vez num dos seus escritos?
o estimado irmão Austin Sparks, ele diz assim: o que une Deus às coisas de Deus é a adoração. Que coisa interessante, irmãos. De alguma maneira, no coração de Abraão, Deus e Isaac estavam desconectados. Mas o que une Deus às coisas de Deus, incluindo as bênçãos de Deus, incluindo Isaac, é a adoração. Então Abraão toma o seu filho e diz aos seus servos: eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos. Claro, o Senhor havia dito para ele oferecer o seu filho, mas de alguma maneira ele sabe que ele e o seu filho voltarão. E o livro de Hebreus vai nos dizer por quê. Abraão creu que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitá-lo de entre os mortos. E o autor de Hebreus vai dizer: de onde? Dos mortos, figuradamente, Deus realmente o recobrou. Porque esse foi o trabalho real no espírito, no coração de Abraão e, de certa forma, do próprio Isaac. Então, seguindo, verso 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaac, o seu filho. Mais um detalhe maravilhoso. Por que Abraão não levou essa lenha? Por que Abraão não levou essa lenha sobre o jumento? Porque o lenho pertence ao filho. O filho tomou o lenho. Então o lenho foi colocado sobre Isaac. Ele, porém, Abraão, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos. Você vai ver essa expressão, note aí, repetida no final do verso 8. E seguiam ambos juntos. Quando o Senhor Jesus se oferece na cruz do Calvário, Ele não está oferecendo satisfação e nem pagamento a coisa alguma e a ninguém que não ao próprio Deus. Na cruz do Calvário, a justiça, a santidade e a glória de Deus, que foram feridas quando o homem pecou, serão satisfeitas. Então o Senhor Jesus, o Verbo encarnado, presta satisfação à própria justiça, santidade e glória de Deus. Por isso nós precisávamos de um mediador tal como esse. Nenhum querubim, nenhum serafim, nenhum ser criado, por mais glorioso que fosse, poderia satisfazer a Deus à altura de Deus. Então o nosso mediador teria que ser divino, o próprio Deus. E quem se apresenta para essa obra é o Filho de Deus. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. E o seu sangue foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Então, ambos caminham juntos. Mas o que mais nós vemos aqui? Versículo 6. Abraão levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam juntos. Vamos pensar um pouco mais sobre isso aqui. Irmãos, como nós podemos ser ajudados a entender a crise do Getsêmani? Qual foi o significado tipológico de Gênesis 22 à luz da cruz do Calvário? Como podemos entender a crise do Getsêmani, que antecipa a cruz do Calvário? Preste atenção. Cremos que nosso Senhor Jesus, quando Ele disse que sua alma estava angustiada até a morte, suando gotas como de sangue e vivendo uma hora singular em toda a sua história humana, única, o que levou o Senhor Jesus a tal desespero e angústia profunda? 3 vezes Ele orou: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Por quê? Nosso Senhor tem medo do sofrimento? Nosso Senhor tem medo da cruz? O Filho de Deus, aquele que está no seio do Pai, Ele nunca conheceu o que se chama separação de Deus. Ele não sabe o que é separação. Ele é Deus de Deus, luz de luz, o Filho de Deus, gerado de Deus. Mas agora Ele sabe que na cruz do Calvário Ele será separado de Deus. E esse é o seu clamor na cruz do Calvário. Então Ele antecipa isso no Getsêmani e ora: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice.
mas não seja como eu quero. O que ele queria? Nunca se separar. Esse era o seu desejo. Ele é o Filho glorioso que está no seio do Pai. Mas não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. E então, irmãos, o que está acontecendo no Getsemane? E por que essa angústia? Pense sobre isso. Por um lado, 2 braços que sustentavam a vida humana do Verbo de Deus. Por um lado, fazer a vontade do Pai. Não é? O que ele disse em João 4, verso 34. Minha comida, o que é mais essencial, mais básico para mim, é fazer a vontade daquele que me enviou. Em nenhum momento o Senhor Jesus deixou de fazer a vontade de Deus. Mas agora vejam outro aspecto aqui. Eles correm juntos, sem nenhuma dificuldade. O Senhor Jesus sempre via a face do Pai. Por um lado, a vontade do Pai. Por outro lado, a face do Pai. O Senhor Jesus pôde suportar a traição de Judas, a negação de Pedro, o abandono de todos os discípulos, finalmente. Mas havia algo que ele nunca perdeu, a face do Pai. Mas, irmãos, no Getsemane, o Senhor Jesus compreende que agora a vontade do Pai e a face do Pai entram em rota de colisão. Ele terá que optar. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele é o Deus unigênito que está no seio do Pai. Ele sempre vê a face do Pai. Mas agora, nesse momento que viria, para que ele fizesse a vontade do Pai, na qual ele nunca falhou, ele teria necessariamente que perder de vista a face do Pai. Por isso ele se angustiou na cruz do Calvário. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. 3 vezes. Amados, ele chamou companheiros para essa oração. Mas eles não podiam compreender nada dessas coisas. Ele sempre os achava dormindo. Sequer podiam entender a agonia do nosso Senhor. Porque agora ele iria, no Getsemane, optar pela vontade de Deus. Ele perderia de vista a face de Deus. E ele diria, oh meu Deus, por que me desamparaste? Para que nós, que nunca vimos essa face, pudéssemos ser aproximados, pudéssemos ser reconciliados. Nós que éramos trevas, agora veríamos a face do Deus da glória. A glória de Deus na face de Cristo. Por isso o Senhor se angustiou e agonizou, e suou gotas como de sangue. E ele fez a sua opção. Ele iria continuar fazendo a vontade de Deus, mesmo que isso implicasse a perda da face de Deus. Então, irmãos, no drama da redenção, nós temos essas 2 pessoas envolvidas dessa maneira. E aí segue, então, Abraão. E o que acontece? Quando Abraão amarra o seu filho no altar, levanta o seu cutelo, nós temos a última visita do Senhor a Abraão. E o que ele diz? Abraão, Abraão, não toque no rapaz, porque Deus havia atingido o seu propósito. Agora não havia mais desconexão no coração de Abraão entre Deus e Isaque. Agora o coração de Abraão estava em Deus, e ali também estava Isaque, porque a adoração, esse último altar, realizou esse trabalho de unificação. Agora Abraão não está ligado a Isaque, mas ligado ao Deus vivo. Por isso Paulo vai dizer em Romanos 4, o texto que lemos no início, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência coisas que não existem. Muito interessante esse verso ter sido registrado nesta ordem, porque quando você olha a experiência de Abraão, o que aconteceu primeiro? Primeiro Deus chamou à existência coisa que não existia, Isaque, o filho do impossível. E depois Deus o vivificou dos mortos, figuradamente, em Moriá. Mas Paulo descreve em Romanos a experiência com as frases invertidas. Por quê? Porque ele está partindo do clímax, ele está partindo do ápice, ele está partindo do estágio que Abraão atingiu. Ele disse: Abraão creu no Deus que vivifica mortos.
e chama à existência coisas que não existem. E esse é o altar do Monte Moriá. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, Abraão foi moldado de tal maneira que ele pôde representar Deus, o Pai, oferecendo o seu próprio Filho. Louvado seja o Senhor, porque nós recebemos o mesmo chamamento. Nós fomos chamados para ir de altar em altar. Importa que ele cresça e que eu diminua. Meus filhinhos, por quem sofro dores de parto, até ser Cristo plenamente formado em nós. O Senhor nos tirou de um ambiente de juízo, e nos chamou para um ambiente de adoração, em espírito e em verdade. Louvado seja o seu nome. Senhor, prossiga a sua graça, falando aos nossos corações. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, confiamos a Ti as nossas vidas e confiamos a Ti mesmo, a Tua palavra. Tem misericórdia de nós e continua Te pedimos, falando-nos ao coração e aplicando essas verdades às nossas vidas. Obtenha Tua glória em nós. Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.